da Raiz, né, padre? Bom dia. A semana passada foi complicado, eu estava com uma reunião muito complicada e a gente não conseguiu se locomover porque não ia dar tempo de voltar para a reunião. Mas Tranquilo. Hoje estamos aqui, tranquila, segunda-feira, voltando ao normal, né? E agora aí com o Marquinhos aqui do lado só, né? Agora era 2, agora é 1. Mas O duro é que o padre ficou maior na tela, porque como não dividiu no meio, dividia em 3, verdade, agora... ficava em 3, ficava os quadrados iguais, né? Ficavam iguais. Tá aí, ó. Ô, padre, o que nós vamos abordar nessa semana aí, para ver se... Bom... O que eu recebi de mensagem, o que eu recebi de mensagem, a gente fala, poxa, mas você tem uma boca, hein? Que a gente falou do Pix da semana passada, aquela questão toda. Quando chegou na terça-feira, o Pix caiu. Verdade, né? Foi na segunda o comentário do Pix, né? E na terça o Pix caiu. Mas para ver como que a gente tá sem parâmetros, sem um norteamento nas coisas. Hoje a posse do novo presidente americano, com todas as situações e todas as cenas internacionais que nós vamos ver, as repercussões todas, começando o Fórum Econômico em Davos, e aí a gente vê toda a situação, e o Brasil ausente do Fórum Econômico. A crise no Brasil não está feia não, mas o presidente não deixou nem o ministro da Economia sair, porque o assunto da reunião ministerial é mais importante que um Fórum Internacional de Economia. É que as viagens tem que ser só para ele e para Janja, só. Só eles que podem viajar, né? Mas tá bom, mas são situações. Bom, mas hoje o que eu estava pensando ser um pouco mais leve para começar a segunda-feira. Uma história de um antropólogo. Ele estava fazendo alguns estudos sobre cultura, sobre o desenvolvimento cultural de alguns países, e ele foi parar na África, numa tribo de africanos, e depois de passar aí quase um mês fazendo estudos, conhecendo, entendendo um pouco a dinâmica, ele quis terminar sua estada com um presente para as crianças da comunidade. E ele pegou e botou uma bela de uma cesta com chocolates, doces diversos, e fez uma proposta para as crianças. Agora nós vamos fazer uma aposta. Quem chegar primeiro tem direito a comer todos os doces, frutas, chocolates da cesta. Contou 1, 2, 3, hora que falou já, as crianças simultaneamente deram as mãos, foram juntas para a cesta e saborearam os chocolates, os doces e tudo mais. E ele ficou assim espantado com essa situação. Que ele falou, mas o que significa isso, né? É para ter uma competição. E aí então ele entendeu o sentido que uma das crianças voltando-se para ele dizendo, olha, eu só sou o que eu sou porque nós somos todos nós. E não tem sentido eu ser feliz se os outros que estão comigo são infelizes. A felicidade só é verdadeira e eu só sou o que sou porque sou com todos nós. Então, quando a gente ouve essa explicação, né, a gente começa a olhar algumas bases quando a gente fala que o ser humano é único, que nós somos pessoas exclusivas, não tem outro igual. E isso é uma realidade, ninguém nega. Mas o grande problema, eu acho que a grande situação que nós temos é perceber que eu só posso me realizar plenamente quando eu sou capaz de olhar para o outro e sentir que o outro, apesar de ser exclusivo como eu sou, ele exige também uma atenção especial. E nós estamos perdendo isso no nosso mundo de hoje. Quer dizer, nós não estamos olhando as pessoas como pessoas. E quando isso acontece, é uma realidade muito triste porque nós vamos perdendo a essência da nossa existência. E quando nós nos olhamos, nós perdemos um pouco essa referência de quem sou eu. Então, a minha mensagem nessa segunda-feira, começando a semana, é justamente nesse sentido, né? O ser humano só é humano quando ele está com os outros, quando ele se coloca dentro desta relação. Nós somos únicos, mas somos feitos para viver com o outro. E aí está toda a nossa história,
aí está toda a nossa realização pessoal, aí está todo o sentido do nosso viver, aí está toda a razão de ser quem somos. E quando nós olhamos, né, eu acho interessante isso, porque quando a gente olha para outras experiências, por exemplo, puxando para o lado da experiência religiosa, né, quando você pega a oração do Pai Nosso, é interessante perceber que nós não falamos meu Pai, o meu pão, mas tudo é nosso. É, exato. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos. Não é como eu perdoo, né? Então perceber isso como uma realidade que às vezes nós vamos nos esquecendo, e o nosso mundo está cada vez mais tentando individualizar as experiências, individualizar os indivíduos, as pessoas, e quando ele faz isso, o que acontece? Ele acaba destruindo a identidade humana. O que nós estamos vivendo hoje é justamente esse ponto, quer dizer, nós nos esquecemos desta realidade. E o individualismo nos leva a pensar apenas em nós mesmos, apenas na minha realidade pessoal, apenas nas minhas conquistas, e esquecer que é preciso viver uma realidade de comunhão, de partilha, de solidariedade com o outro. Então, minha mensagem na segunda-feira vem um pouco nesta questão. Sou o que sou, porque somos todos nós. Se eu não for capaz de olhar para o outro, de considerar o outro, de valorizar o outro como pessoa, por mais diferente que ele seja, eu não sou ninguém. Nesse caso aí, né, padre, esse antropólogo, ele conseguiu, acredito que, buscar, né, o objetivo, que é as raízes do ser humano, né? Exatamente, encontrar a raiz. Só que aí é que vem a questão, né? Quando a gente trabalha isso em antropologia, a gente costuma dizer, mostra que ele passou um mês estudando aquela cultura, terminou um mês de estudo e não conheceu nada, porque ele foi exatamente ao contrário do que aquela cultura dizia, né? Então, se ele tivesse percebido realmente aquela cultura na sua essência, ele teria, ao invés de falar, tem uma cesta, quem chegar primeiro vai usufruir, ele vai dizer, tem uma cesta para nós partilharmos. Porque é assim que eu aprendi com vocês que a vida é partilha. Mas ele não foi capaz de detectar esta essência. E nós muitas vezes queremos estudar o ser humano, queremos interpretar o ser humano, mas não somos capazes de captar aquela que é a essência daquela cultura, daquele povo e daquela gente. Perfeito. Que sirva então de lição, pra gente pensar, né, nessa segunda-feira, pensar um pouquinho mais no coletivo, pensar um pouco mais nesta relação humana, né? O voltar a ter esse contato, olho no olho, gente com gente, pra gente poder valorizar tudo isso. Ok? Valeu Ficamos pela por presença. Tá aí. Ficamos por aí, a semana que vem a gente volta. Espero que não tenha nenhum fato grave pra gente ter que mudar a tônica em cima da hora, porque assim fica mais light a reflexão, voltada mais para aquilo da filosofia, do existencial, que é um pouco o propósito de começar a segunda-feira quando a gente combinou o programa. Mas tem segunda que não dá para falar isso, né? Mas hoje dá. Tá bom? As coisas acontecendo aí que tá mexendo praticamente com, né, todo o segmento. Todo né? Infelizmente a gente tem que analisar mesmo, né? Mas vamos ver o que nos espera pela frente. Valeu, padre. Boa semana. Um abraço a todos. Até a segunda que vem, se Deus quiser. Até mais.